De volta com o Tambaú Eleições, que hoje está debatendo as consequências jurídicas e o impacto das fake news no processo eleitoral. Estamos recebendo o advogado especialista em direito eleitoral, Ricardo Cérvulo, e o mestre em estudos da mídia, Ramon Nascimento. A gente entrava no debate aqui sobre o julgamento da questão da fake news, do ataque à honra. Como é hoje, doutor Ricardo, a legislação que fala sobre fake news, ela existe? Como é que a Justiça Eleitoral analisa essa situação? A legislação especificamente com relação à fake news, ela está em estado gestacional. Os nossos legisladores estão ainda fazendo, formatando, tem propostas. Mas hoje a gente tem a legislação própria, que são os crimes contra a honra e até as indenizações por dano moral, caso ocorram, e o candidato ou a candidata pode recorrer a esse tipo de instrumento jurídico. Então, esses crimes contra a honra são julgados perante a Justiça Eleitoral, que agora tem essa competência bem ampla e bem definida para tratar essa matéria. Por isso é que eu acho desnecessário uma legislação que trate especificamente sobre fake news, porque a gente já tem os instrumentos jurídicos que vão tutelar justamente isso, que vão dar forma e dar a viabilidade de processo ou não para quem se sentir ofendido. Olha só, eu observo, Daniel Lustosa, que os ataques à honra continuam acontecendo, apesar da legislação, que as fake news continuam acontecendo, não é de hoje, né? Esse processo já vem acontecendo há muitos processos eleitorais, mas essa ainda é uma boa estratégia de campanha? Realmente sempre aconteceu, e aí eu gosto muito de uma definição do professor André Lemos, que ele diz o seguinte: se antes tínhamos o reino do especialista, a modernidade criou isso, o reino do especialista. Agora, nesse contexto de mediatização que nós estudamos, criou-se o reino do amador. Então a tampa abriu e a gente agora tem lá o espaço para falar o que... nesse contexto, quando a gente vai para a questão da desinformação, isso é uma estratégia, né? Podemos usar assim a palavra, uma estratégia que desmerece o humano no sentido. Por quê? Porque... Concordo, voltando um pouco, pegando o gancho do doutor Ricardo, que ele falou a questão, preocupado em quem vai legitimar ou não, né? Se é fake news, se é uma estratégia boa ou não, nesse sentido, é ou não é. A questão também não é essa de ser ou não ser. A questão é que nós precisamos desenvolver essa consciência moral. Entendeu? Cada humano, cada pessoa precisa desenvolver. Mas isso vem a partir das instituições. Um exemplo, a escola. Vamos falar lá da base. Então, a criança, ela precisa ser educada nesse contexto da consciência moral. E isso aí vai ajudar muito, porque uma população educada é uma democracia sadia. Nesse sentido, né? Então, se a gente tem problemas, hoje a desinformação, nós que somos da área da comunicação, ela vai deturpar todos esses processos e, na verdade, ela é uma ameaça gigante à democracia. Agradeço a participação aqui dos dois e voltem sempre ao Tambaú Eleições. Obrigado. Obrigado também, sempre à disposição. Boa noite. Boa noite e até a próxima. E hoje, aniversário de 3 anos da Jovem Pan João Pessoa, a gente traz os detalhes sobre a finalização de rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da capital. Vamos ver. Abrindo a rodada dessa semana, na terça, o entrevistado por Daniel Lustosa e Karine Tenório foi Ítalo Guedes, do PSOL. Na oportunidade, o candidato destacou a importância de debater ideias. A conversa foi muito positiva, foi muito boa. Acho que foi um espaço que eu fui muito livre para falar sobre as nossas propostas para João Pessoa, e aí eu agradeço já o espaço. 1 minuto agora é pouco para falar tudo que a gente quer falar, mas eu quero dizer à população de João Pessoa que a gente está nas ruas, a gente está nas redes sociais, então sempre que quiser conversar, que quiser falar, procura a gente. É possível construir uma nova João Pessoa, um novo modelo de cidade, um novo modelo de gestão, invertendo a lógica. É preciso a gente trazer a periferia para o centro, garantir os nossos principais recursos e aquilo que a gente tem de melhor para as periferias, para esses espaços que estão esquecidos pelo poder público, pelas últimas gestões. Na quarta foi a vez do candidato Rafael Freire, do partido Unidade Popular. Na entrevista, ele apresentou propostas em relação à gestão na capital.
foi negado o direito de participar do guia eleitoral, por exemplo, e até dos debates. Então, todo o espaço que se abre na imprensa é muito importante. Eu, na condição de jornalista, valorizo ainda mais a liberdade de expressão, o direito à liberdade de imprensa. Então, é nessa perspectiva de apresentar propostas, mas também de fazer denúncias sobre a situação real do povo brasileiro, a situação gravíssima que o povo de João Pessoa passa, especialmente a população de periferia, que a gente traz a nossa mensagem de luta, o nosso chamado de organização, porque a Unidade Popular não é um partido apenas de eleições. A Unidade Popular é um partido que se organiza para lutar em defesa da vida, dos trabalhadores e das comunidades mais pobres. Na quinta, o entrevistado foi Ricardo Coutinho, do PSB. O candidato também teve oportunidade de expor ideias para melhorias na cidade. João Pessoa, de certa forma, estagnou no tempo e é preciso recuperar coisas que pararam da minha época, quando fui prefeito, para hoje, e, ao mesmo tempo, construir e implantar coisas novas. Eu creio que eu tenho essa capacidade, né? Eu já demonstrei isso várias vezes. Os recursos públicos, quando eu governei, davam para muita coisa. Observe depois ou antes. Não dava para praticamente nada antes dos nossos governos ou depois dos nossos governos. Então, eu quero recuperar isso para poder fazer uma cidade mais justa, uma cidade sustentável, uma cidade democrática e, principalmente, uma cidade inclusiva. O entrevistado da sexta-feira foi Camilo Duarte, do PCO. O candidato expôs ideias e falou da importância da entrevista para o eleitor. O PCO, ele não é o senhor, não é uma pessoa, um indivíduo que está sendo colocado, é um programa, um partido. E uma prefeitura do PCO, o ponto principal dela seria trazer a prefeitura de volta, quer dizer, trazer a administração de volta, a administração municipal, às mãos da população, o que hoje não acontece. Hoje, as administrações municipais estão nas mãos dos interesses econômicos, que financiam as campanhas dos prefeitos. Das ondas do rádio direto para a televisão, vai ser aqui na TV Tambaú, no espaço do programa Tambaú da Gente, que começa às 7 horas da manhã com Jaceline Marques, que os candidatos vão ter a oportunidade de debater ideias e também responder perguntas. E elas vêm do povo. No nosso programa, as pessoas vão ter a oportunidade de perguntar o que elas querem ouvir. O entrevistador, é claro, o Daniel vai conversar com o político, vai tirar as dúvidas da população, mas a gente quer a participação popular. Aí no teu bairro, o que é que está faltando fazer? Qual é a maior dificuldade que você tem no seu bairro, na sua rua? Tá? Então, eu quero que você mande para mim, a partir da segunda-feira, no zap da Jace, 988665887, porque eu quero aqui ler o teu questionamento e quero ouvir o que é que o político vai dizer. Tem que ter muito sangue no olho para responder, viu? Lembrando que todas essas entrevistas com os candidatos estão disponíveis no portal T5. Você acessa o blog do Jornal da Manhã e tem acesso às entrevistas, inclusive em vídeo. Todas elas aconteceram no Jornal da Manhã da Jovem Pan João Pessoa. E o Tambaú Eleições vai ficando por aqui. Para você, um bom domingo e a gente volta a se encontrar no próximo sábado. Até semana que vem.